Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se pode se filiar a um partido político e a resposta rápida é pode, mas não deve, pois não seria ilegal fazer isso. Porém, eu não encontro qualquer fundamento bíblico para um cristão filiar-se a um partido político. A razão disso é que para filiar-se a algo é preciso você estar disposto a endossar a sua ideologia, as suas ações, a tudo que eles fazem. Você endossaria a ideologia e as ações desse partido político ao qual pretende se filiar? Uma passagem me vem à memória e eu acredito ser suficiente para um cristão que busque fazer a vontade de seu Senhor. A passagem é esta: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Toda exortação não é apenas no sentido religioso, mas também social. Quando eu me associo a alguém, eu fico comprometido com essa pessoa e eu passo então a responder por associação, como se estivesse algemado a essa pessoa. Então pense bem se isso a que você pretende se filiar é algo de Deus e que faz as coisas para a glória de Deus ou não. Analise se fazendo assim irá se colocar ombro a ombro com incrédulos, ateus e até inimigos da cruz de Cristo. A palavra jugo é conhecida no meio rural como canga, que é aquele pedaço de madeira que é colocado sobre o pescoço de dois bois para puxar uma carga, um arado, uma carroça. Jugo desigual é colocar um boi e um jumento lado a lado, o que não dá certo. Eles têm tamanhos diferentes, força diferente, passo diferente, eles são diferentes. Uma vez perguntaram ao humorista Groucho Marx se ele queria se filiar a um determinado grupo, e a resposta dele foi esta: nunca me associaria a um grupo que aceite associados como eu. Quando nós vemos instabilidade em muitos países com movimentos para substituir um governo por outro governo, para o mundo é muito normal que os governos dominem e sejam dominados, subam e caiam pelas mãos do povo, porque a democracia prega que o poder emana do povo, não é? Então, a primeira vontade de qualquer um é apoiar o outro para derrubar o um. Mas a verdade da Bíblia é que o poder não emana do povo, não. O poder emana de Deus. É uma mentira que contaram esses que dizem que o poder emana do povo. E Jesus deixou isso muito claro para Pilatos, quando disse que ele não teria poder algum se do alto não lhe tivesse sido dado. Veja a passagem. Entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. João 19, de 9 a 11. Então, sendo cristão, eu não devo me envolver nem com um lado, nem com outro, nem com direita, nem com esquerda, nem com centro, porque os poderes que ora existem foram dados por Deus. E quando eles caem e outros tomam seu lugar, isso também é com a permissão de Deus. Ao cristão compete apenas e tão somente se sujeitar às autoridades, sejam elas um rei justo e bondoso e misericordioso, ou um Nero que promovia bacanais nos jardins de seu palácio, iluminados por cristãos untados com alcatrão, atados a estacas e queimando como tochas humanas. Sim, isso é o que a história conta desse rei tão cruel que foi Nero, que reinou nos tempos do começo do Novo Testamento, nos tempos de Paulo. Mesmo diante de toda aquela injustiça e crueldade, você não encontra os autores de Atos e das Epístolas falando uma vírgula sequer
contra esse tirano que era Nero e outros que se sucederam a ele, e também não encontra nada incentivando cristãos a participarem de manifestações para derrubar esses tiranos. Não. Eles deviam deixar que os mortos enterrassem seus próprios mortos, como o Senhor Jesus, como a frase que o Senhor Jesus usou. Nós, salvos por Cristo, não estamos mortos, mas o mundo está morto, com a sua população morta em delitos e pecados aos olhos de Deus. Às vezes eu imagino a perspectiva que Deus tem deste mundo como se ele estivesse olhando um seriado do tipo Walking Dead, com todos aqueles zumbis vagando por aí, contaminando uns aos outros com suas mordidas, devorando carne humana. A diferença é que não cabe aos descontaminados pelo pecado se livrarem dos demais ou tentarem colocar as coisas em ordem. Não. A sua missão, como cristão, é muito mais a de agente infiltrado, que leva a mensagem de salvação eterna aos perdidos e ora pelos que governam, sejam eles um Nero ou um rei bondoso. Neste ponto você pode argumentar que se os cristãos não tomarem as rédeas do mundo, os maus tomarão e o mundo nunca será um lugar de paz e tranquilidade. E quem disse que será? E quem disse que é para ser? O Senhor Jesus já disse que tudo irá piorar cada vez mais até a sua vinda. E aí sim, será Ele quem irá passar a régua, não o homem. Ele. Enquanto isso, não faltará ao mundo aqueles que são do mundo, para brigar pelas suas rédeas, querendo assumir as rédeas do mundo. E o cristão? Bem, esse não é do mundo, assim como o Senhor não era do mundo. Além disso, querer interferir em um estado de coisas que Deus está permitindo, não é exatamente tomar o partido de Deus, não é? Mas é tomar o partido da vontade própria. William Kelly, no seu livro Lecture on the Book of Ezra, leitura no livro de Esdras, comenta o seguinte: os homens são e têm sido muito orgulhosos deste tempo que Deus chama os tempos dos gentios. O que isso significa nos pensamentos de Deus? Um estado de confusão apenas controlado pela providência de Deus, que coloca o mais vil dentre os homens para governar sobre ele. Assim é que Deus se refere a esse tempo. Quão humilhante! Enquanto o orgulho gentil se vangloria em seus grandes homens que governam o mundo, repito, Deus caracteriza este tempo como uma estação, um mero intervalo de tempo, que simplesmente foi introduzido por causa do pecado rebelde e apóstata de Israel, e consequentemente Deus permite, em sua providência, que o pior leve vantagem. Não podemos formar um julgamento correto do estado do mundo e de sua história em larga escala sem levar isso em conta. Isso não impede, no menor grau, que o cristão, o crente, honre os poderes, pois esse é claramente o nosso dever. Como a honra não é de todo baseada em seu caráter pessoal, nós não temos nada a ver com a origem desses poderes, como eles obtiveram o seu poder ou como usam o seu poder. Tudo o que temos a fazer como crentes é reconhecer a Deus e ao magistrado. Talvez o magistrado ou o rei não reconheça a Deus. Isso é uma coisa séria para ele, mas não muda a nossa relação. O nosso dever, mesmo se os reis ou os magistrados forem todos infiéis, é reconhecê-los como ministros de Deus, ainda que eles, sem dúvida, estejam servindo a Deus cegamente, mas mesmo assim cumprindo com sua posição o propósito de Deus, embora eles mesmos pensem ser por si mesmos que estão ali. Em suma, nós somos obrigados a render essa honra aos poderes constituídos, independente de qual possa ser a sua forma particular. Pode ser uma monarquia, pode ser um império ou uma república, ou seja o que for, que os homens reconheçam no momento. A nossa obrigação é prestar honra e sujeição aos poderes superiores. Isso torna o caminho do cristão extremamente simples. E eu insisto nisso, amados irmãos, porque estamos em um tempo em que pontos de vista completamente diferentes prevalecem. O espírito da era é totalmente contra o que eu estou dizendo agora. Eu lhe dou, portanto, um aviso completo sobre isso. Como ficou muito claro por esse texto que eu acabei de ler, mesmo que você se filie a um partido político para defender o candidato A ou o candidato B,
e Deus decida que quem deve ir para o poder é o candidato C, todos os seus esforços, terão sido não apenas em vão, mas contrários ao que Deus havia determinado. Nem aquela foto sua que você colocou nas redes sociais com a bandeira do seu partido, com o candidato na sua camiseta, no peito da sua camiseta, vai fazer qualquer diferença, mas só vai denunciar a sua falta de conhecimento bíblico e da vontade de Deus, porque você apoiou um que não era o que Deus estava apoiando e ele não entrou. Mas não espere que assumir uma posição bíblica fará de você alguém popular nesse mundo. Não vai. Ao contrário, independente de que partido alguém seja, vai sempre considerar um cristão apolítico como um alienado, um verdadeiro extraterrestre. Mas eles terão razão de pensar assim, porque o próprio Senhor disse aos seus discípulos: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas por que não sois do mundo? Antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. João 15, 19. Pois é, se não acreditava em extraterrenos, está olhando para um aqui. Espero que você seja um extraterreno também. E quando o Senhor Jesus orou ao Pai antes da sua partida, deixou claro que não orava pelo mundo, mas apenas por aqueles do mundo que o Pai lhe havia separado e entregue a Ele. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17, versículos 9 e versículos 13 ao 18. Já existiam partidos quando Jesus esteve aqui. Existiam. Ele não se filiou a nenhum. Além daqueles pertencentes à política romana, entre os judeus, onde o sistema era supostamente teocrático, nós sabemos de ao menos 3 partidos, além dos essênios, que pareciam ter um perfil mais monástico. Havia os fariseus, os saduceus, os herodianos, e se sabe de que lado os partidos ficaram quando tiveram de decidir a sorte de Jesus? Eu nem preciso dizer, você sabe. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.